dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu em especial tenho motivo para agradecer a Deus por estar aqui. Não amanheci bem. Alguma coisa que eu comi quis se vingar de mim. E realmente essa madrugada foi tentando achar uma posição elevada para ver se o enjoo passava. Até tomei um sal de fruta lá, um negócio lá, uma feitiçaria que a Leila trouxe lá, uma simpatia, sei lá o quê, mas o que resolveu foi bom e velho botar para fora. Não teve jeito não. Que pena, estava tão bonito quando eu comi. Mas peço que os irmãos orem porque eu estou vendo a igreja cheia. Estou vendo triplicado aqui. Mas o jogador que tem compromisso com o time joga até lesionado. Vamos orar e entrar no nosso texto dessa manhã em Filipenses. Deus querido, obrigado pelo nosso tempo esta manhã. Pedimos que Teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração. Que Ele venha, ó Deus, confrontar-nos, ó Pai, e apontar-nos a direção da Tua vontade, conforme exposta na Tua palavra. Abençoa, Deus, demais igrejas que têm hoje o seu tempo também ao redor da Tua palavra, que sejam edificadas. E o Senhor fale ao coração de cada um dos seus filhos. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Então, Filipenses, irmãos, aliás, lição número 3, Filipenses capítulo 4. Nós vamos, sem mais delongas, ler já o texto. Já vai estar aí projetado. O tema da nossa lição número 13 é resolvendo os conflitos na igreja. É interessante, irmãos, primeira parte, né? É interessante que, como a gente já viu nas outras lições e outras ocasiões também, esta era uma igreja muito querida do apóstolo Paulo. Era uma igreja, a gente pode dizer, uma igreja do coração. O que demonstra, meus irmãos, que ela não era uma igreja do coração porque ela era perfeita, até porque isso é óbvio, mas nem também porque ela não tinha problemas ou qualquer coisa similar. É verdade, ela não chega à estatura de uma Corinto, mas nós vimos no texto que lemos e vamos ler novamente agora, que ela tinha problemas. E isso é importante, irmãos, porque eu penso assim, quando não tem problema algum, em relacionamento algum, é muito provável que esteja se vivendo na superficialidade. Porque a Bíblia diz em Provérbios, você conhece muito bem o texto, como ferro ao ferro afia, assim um amigo ao seu amigo. Então, não é como o marshmallow ao marshmallow se amacia, né? A lufa, nem a lufa, porque a lufa ainda tem uma aspirazazinha, né? Não é espuminha com uma espuminha, assim, não. É ferro. Então, você tem aí atrito, você tem, né, conflito. Então, é parte das dores de crescimento dos relacionamentos. Agora, o que nós vamos ver hoje é como isso deve ser encarado de maneira bíblica. Então, vamos então, irmãos, ler o texto. Pode passar aí, meu filho. Versículo 1 até o versículo 5. Vamos ler juntos a palavra de Deus. Diz assim, vamos lá? Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Muito bem, meus irmãos. Quais são algumas coisas que sempre nossa lição destaca aí nesse quadro azul? Na lateral, saber, sentir e agir. Primeiro, nosso objetivo na lição número 13 é saber, parte cognitiva, o seguinte: o coração pecador do homem sempre lhe cobra autorreverência, reverência a si mesmo, e quer estar com a razão em todas as situações.
Mas o cristão deve não deve, senão é meio que importante, não deve inflar o ego alimentando conflitos. Então, meus irmãos, algumas mensagens atrás eu mencionei que, há uns anos atrás eu assisti um episódio da Família Dinossauro. Eu gostava de assistir. Não é a mamãe. Então, lá foi a primeira guerra da história, porque não é humanidade, né? Eu sei, irmãos, é ficção, só estou usando como exemplo. E os cartazes de um lado e de outro, de protesto, antes que eles começassem a brigar mesmo, dizia "We are right", W-A-R. Só letra o quê? War, guerra em inglês. Eu achei uma sacada incrível, porque muitas das guerras, não todas, são ambos os lados, na verdade minto, sempre a guerra é ambos os lados dizendo nós estamos certos, mesmo que um deles não esteja. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial é óbvio que as forças do eixo não estavam certas. Pastor, o que é a força do eixo? Por favor, não faça a sua professora de história cometer suicídio. Sério, irmão, nós vivemos uma geração que, se você perguntar o que significa a palavra Auschwitz, o pessoal não sabe. Eu não estou exagerando, porque eu já fiz esse teste. Se você não sabe, pergunta para sua mãe, por favor. Não pergunta para mim, não. Então, é óbvio que as forças do eixo, com a Alemanha, a Itália e Japão, achavam que estava certo também. Chacinando e conquistando o mundo, matando e estuprando, nós estamos certos. E é claro que os aliados também achavam que estavam certos, até mesmo nos seus métodos, porque nem sempre eles agiram da maneira correta. Muitas vezes existe uma lei de engajamento, não sei exatamente como é a tradução disso em português, mas até a guerra tem leis. Não é de qualquer jeito. Se o soldado inimigo se rendeu, você não pode matá-lo. E muitas vezes os aliados executavam. Então, faziam isso por quê? Nós estamos certos. Então, o problema, irmãos, é essa autorreverência que nós temos a nós, em que às vezes a gente está num conflito, você pode inclusive ter razão, mas está fazendo do jeito errado, está dialogando da maneira errada, está argumentando da maneira errada. Então, um dos nossos objetivos é entender que o cristão não deve inflar o ego alimentando conflitos. O objetivo é, obviamente, resolvê-los. Além de saber, nós temos que sentir a parte afetiva do nosso estudo. O sucesso da igreja não está na estratégia ministerial humana ou na eloquência de homem algum. Logo, ninguém deve se vangloriar. Então, meus irmãos, Paulo deixa claro que, e vai falar isso no texto, falou no texto, que ele reconhecia que a obra que tinha acontecido em Filipos era resultado direto do trabalho dele. Existe uma diferença, irmãos, entre modéstia e falsa modéstia, não é verdade? Tinha um pastor meu que dizia assim, você ia comer na casa da irmã, que comida maravilhosa. Aí a pessoa queria ser tão humilde, tão modesta, que ela dizia, pastor, não fui eu, foi Jesus. Aí ele brincava, olhava lá na cozinha, Jesus está onde agora? Já está lavando a louça? Porque chega a beira assim a falsa modéstia, né? Não é exatamente assim. A gente pode receber um elogio sincero. E Paulo, nesse caso, ele reconhece dizendo, vocês são minha coroa. O que está acontecendo em Filipos, pela graça de Deus, é sempre pela graça de Deus, irmãos. O homem de Deus, ele reconhece o que Deus fez através dele, Paulo, sem necessariamente se vangloriar. Mas por que nós não nos vangloriamos, irmãos? É o que está escrito ali. Quando elogiaram Lutero pelas igrejas que estavam abandonando o catolicismo e agora estavam se tornando igrejas da reforma, né, protestante, e eventualmente, infelizmente, aderiram ao nome de luterana, quando tentaram exaltar Lutero, ele falou aquela famosa frase, irmãos, que para mim, de todas as citações de Lutero, talvez essa seja a mais importante. Quando perguntaram para ele, o que você fez para isso tudo acontecer? Ele disse, eu não fiz nada. A palavra de Deus fez tudo. Mas você pode dizer, não, Lutero, mas espera aí, foi você que escreveu as 95 teses, foi você que traduziu a Bíblia para o alemão,
para o povo poder ter acesso, não mais ficar aí, né? Acreditando no Dominus Patris, biscoitos, sei lá o que lá do padre, e ninguém entendia coisa alguma. Então, agora, o ponto, meus irmãos, veja bem como é interessante o pensamento do servo. O que o Espírito fez na Europa, na Reforma, só o Espírito poderia fazer. O que a palavra fez, só a palavra poderia fazer. Mas o que Lutero fez, meus irmãos, cabe na advertência de Mardoqueu à sua sobrinha Esther. Lembra do evento? Havia um risco do povo judeu ser autorizado o seu extermínio por parte dos medo-persas, por causa do inimigo dos judeus, né? E principalmente o inimigo de Mardoqueu. Fugiu o nome dele agora. Aram? Não. Enfim, não é importante. Então, Mardoqueu procura Esther, porque afinal de contas ela é a esposa do rei. E ela fica temerosa, porque ninguém chegava, nem ela, né, na presença do rei, sem ser convocada. E aí ela ouve de Mardoqueu dizendo assim, olha só, se você não fizer alguma coisa, livramento virá de outro lugar. Olha que interessante, irmãos. Não ficou bajulando Esther. Oh, Esther, você é a nossa última esperança. Deus lhe fez bonita por causa disso, Esther, para você estar nesse lugar agora. Não ficou bajulando Esther. Não quer, minha filha? Não tem problema não, Deus usa outro. A convicção de Mardoqueu, meus irmãos, é que Deus tinha uma promessa de restauração para o povo. Aí é que está o poder de novo da palavra de Deus. Mardoqueu não era um homem ignorante das Escrituras. Ele sabia da promessa feita por Jeremias, por Ezequiel, de que Deus iria levar o povo de volta ao final do cativeiro de 70 anos. Então o que ele faz? Não se preocupe, isso não vai ser o extermínio do povo, porque nós vamos voltar. Então se você se negar, quem pede a oportunidade de ser utilizado é você. Então esse é o ponto, meus irmãos, da humildade de Paulo. Paulo está honrado por ser usado, porque ele sabe que não são estratégias ministeriais humanas. Ontem o nosso professor, né, lá do curso de evangelismo via relacionamentos, o pastor David Bledsoe, ele destacou mais de uma vez, quando ele falava alguma coisa que parecia algum tipo de estratégia, método, etc., ele falou assim, olha, lembrando, isto aqui não é o mais importante. Importante é que você, mesmo usando qualquer ferramenta, pregue o evangelho. Que esse é o meu grande problema hoje com os métodos. As pessoas acreditam nos métodos, mas o conteúdo do evangelho é esvaziado na pregação e se limita a aceita Jesus, levante a mão e faça essa oração. O que não é pregação do evangelho isso. Então, meus irmãos, métodos têm o seu lugar, mas é a operação de Deus, né? E não é a eloquência do homem. Finalmente, agir. Qual é a nossa prática diante da lição de hoje? Repudiando todo motivo de exaltação ou vanglória, evitando as terríveis divisões que não trazem honra ao nome de Cristo. Bem, eu não tenho como afirmar categoricamente, mas é muito curioso que na mesma sessão esteja a exortação a Evódia Sintique e Paulo falando do que havia acontecido com seu ministério. Então isso me leva a supor, irmãos, e não é uma suposição vã, tem base na possibilidade do texto, que o desentendimento entre Evódia e Sintique não era sobre a cor da cortina que era para comprar. E eu não estou brincando, eu já conheci um caso de duas irmãs que não se falaram durante meses, porque elas estavam em lados opostos da proposta na sociedade de senhoras sobre qual seria a cortina que ia comprar para o fundo do púlpito ali. Um assunto extremamente importante, né? O destino da humanidade, a guerra infinita dependia disso, e essas duas estavam brigando ao ponto do pastor ter que intervir. Eu acredito, irmãos, que a Evódia Sintique não era um probleminha banal assim. O que não muda o fato de que elas tinham que se acertar. Eu acredito que era alguma coisa ministerial. Porque Paulo envolve ministério no contexto que ele está falando. Então é isso, meus irmãos. São essas três coisas que estão destacadas na sua lateral. Vamos aqui para a nossa introdução rapidamente. Primeiro, que conflitos tem a ver com o todo desta carta?
O que isso tem a ver, meus irmãos, com o que nós vimos até hoje? Porque assim, lembre-se, nenhum texto da Bíblia foi escrito com capítulos e versículos. Todos nós sabemos disso, mas é bom destacar para o novo convertido, né? Isso é tão verdade que todo pregador é desafiado a ler o texto que vai pregar sem divisões. Eu tenho 2 sites que eu geralmente copio a NVI, esse inclusive mandou um número 14 no meio do versículo 13 aqui, porque era uma referência de rodapé. Mas o outro site de onde eu pego, quando eu copio os versículos, os números dos versículos não vêm junto. Então eu gosto de copiar daí, botar no Word e ler ali sem os versículos. Isso dito, lembre, meus irmãos, que Paulo está construindo argumentos, certo? Ele não está lá escrevendo um assunto, escreve outro. Lembrei mais disso aqui. Tudo tem uma lógica, tem uma fluidez. Aí você vai lembrar que, lá no capítulo 2 em especial, ele falou sobre o quê? Humildade e considerar os outros superiores a si mesmo. Ou seja, esse é um dos maiores resolvedores do conflito que agora ele está tratando no capítulo 4. Humildade e tratar o outro superior a si mesmo. Então ele vai citar o exemplo de Jesus, de Epafrodito, de Timóteo, que estão vivendo isso daí. Então você vê, meus irmãos, ele vai gastar praticamente um capítulo inteiro, é claro que ele gasta com ótimo conteúdo, né? Capítulo 2 de Filipenses é essencial para a fé cristã, cristologia em especial, mas ele vai gastar, meus irmãos, porque certamente esse problema ele já tinha ouvido, já estava em sua mente tratar. Há coisas que estão acontecendo aí que vão prejudicar a obra que Deus está fazendo em Filipos. Enquanto vocês estão aí disputando, enquanto vocês estão aí brigando, olha o que Epafrodito está fazendo. Enquanto vocês estão aí nesse conflito, imitem homens como este. Além do exemplo de Jesus, principalmente, imite homens como Epafrodito. Deixa eu abrir um parênteses aqui, meus irmãos. Eu muito cedo na minha vida cristã, me converti com 10 anos. Aí com 12 eu fui batizado e já estava nos adolescentes. E logo, o garoto mais para frente já arranjaram um cargo para ele. Igreja Batista é assim, né, irmão? Fala mais. E assim, o que eu fiz? Eu primeiro fui diretor de programa, depois eu fui presidente dos adolescentes. Eu olhei para quem? Para o presidente dos jovens. Inclusive, especialmente porque era um jovem muito espiritual, muito consagrado. E olha, eu agradeço a Deus porque eu tinha N péssimos exemplos que eu podia ter colado. Sabe lá como iriam impactar, né, a minha perspectiva espiritual essas outras pessoas? Então, o texto deixa claro para nós, meus irmãos, que Evódia e Sintique podiam ter pensado sobre aquilo que Paulo já havia escrito antes, e elas já haviam ouvido no capítulo 2, e olhar uma para a outra, olhar para si mesma e dizer, poxa vida, a gente está aqui brigando por isso, por aquilo. O irmão Epafrodito foi lá ajudar Paulo, quase morreu, correu risco. As estradas romanas, irmãos, eram seguras por causa da Pax Romana, mas ainda era uma viagem perigosa. Ainda era algo arriscado. E alguma coisa deu errado que ele, de repente, quase morre lá por uma simples gripe, que não era século I, não é século XXI. E elas deviam ser impactadas com isso. Então, meus irmãos, há um todo da carta que aponta para a resolução de conflitos. Segunda coisa que eu quero destacar nessa nossa introdução. É importante lembrar que os motivos e meios pelos quais um cristão, está um S errado ali, evita ou resolve conflitos, são diferentes de como não cristão o faz. Você está entendendo o que está ali? É imprescindível isso, irmãos. Por quê? Você já deve ter tido um conflito no trabalho. Como é que o pessoal do mundo, infelizmente às vezes o pessoal da igreja, resolve de maneira errada um conflito? Ignora. Não, deixa para lá. Porque não quer o confronto. Então deixa para lá, não resolve nada, não se cura os relacionamentos,
E geralmente, se é num ambiente de trabalho, se liga o modo profissional e segue o jogo. Acabou. Né? Eu já vi isso acontecer, inclusive, dentro de famílias. Não se resolve o conflito, mas está lá no churrasco da família, né? Tolerando, fingindo que está tudo bem. Esses, meus irmãos, não são métodos bíblicos de se resolver conflitos. Não é o nosso conteúdo nós falarmos sobre quais são todos os métodos bíblicos, mas é óbvio que nós temos que ir em direção à pessoa e conversar e tratar. A palavra de Deus vai falar mais ainda em Mateus capítulo 18, que se eu for lá, né, minha treta é com a Beni, aí eu vou lá, então Beni, eu percebi que a gente está com um problema, tá? Pastor, eu quero resolver isso aí, não quero conversar contigo não. Eu não posso sair dali assim, eu tentei, ela que não quis aí. Porque a atitude já está beirando uma situação pecaminosa. Se torna uma coisa, meus irmãos, que eu não posso simplesmente não resolver. Eu tenho que chegar assim, não. Então, veja bem, então eu vou pedir uma pessoa para vir conversar com a gente. Porque eu não gostaria de que permanecesse assim. Ah, pastor, isso é importante? Você vai varrendo para baixo do tapete. Aliás, outra estratégia do mundo. Você vai varrendo para baixo do tapete, você vai ignorando, você vai fingindo que nada está acontecendo. Meus irmãos, eu já vi igrejas que uma metade não falava com a outra. Eu já vi juventudes que acontece o que está lá em 1 Coríntios capítulo 3, não porque eu sou de Paulo ou sou de Apolo por questão de liderança, mas cria essas famosas panelinhas porque, né, já que nós estamos em conflito, aí eu crio a minha patota para cá, ela cria a patota dela para lá, e a outra já cria também, porque ela não quer ter a ver nada com esse conflito aqui, né? É o pessoal, não vou me meter nisso não, ela cria uma terceira, e aí assim vai. Daqui a pouco a gente está parecendo qualquer coisa menos o corpo de Cristo, realmente. Então, repetindo, há meios da palavra de Deus, e é esses que nós temos, meus irmãos, que examinar e obedecer, como diz o velho hino, crer e observar, conforme a palavra de Deus nos orienta nisso daí. Nós vamos então já entrar nos nossos pontos aqui, porque dessa vez, apesar de um texto pequeno, são muitos. Cadê meu texto? Ah, está aqui. São 4 pontos, né? Então vamos começar já tratando do ponto número 1. E cada ponto está praticamente em um versículo. Aliás, 4 pontos não. São 5 pontos e cada um está num versículo. Primeiro ponto, irmãos, permanecendo firmes no Senhor. Baseado no primeiro versículo, repetindo, portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Então, meus irmãos, Paulo tem uma preocupação inicial no capítulo 4 para que esta igreja continue andando na firmeza sobre a qual ele já havia convivido, conhecido e ouvido pela boca de Epafrodito no futuro. Ora, que pastor, que líder espiritual que não quer a mesma coisa? É ouvir, se de repente tem que ir embora para outra localidade, eu ouvir anos e anos depois, pastor, estive lá na sua antiga igreja, está maravilhosa, está melhor do que quando o senhor estava lá. Ele tem que sorrir, né? Ele tem que chorar se estiver pior do que quando ele estava lá. A igreja cresceu, não, o que você fundamentou lá, Deus construiu em cima algo maravilhoso, tal e tal. Essa é a motivação de Paulo, a firmeza desses irmãos. 1.1. Como cristãos... Não, desculpe, eu estou hoje comendo tudo quanto é letra. Como cristãos que trazem satisfação. O texto diz, a quem amo e de quem tenho saudade. Você já teve gente que você não tem saudade? Que você não está assim ansioso para reencontrar, não? Paulo não era assim para com esses irmãos. Eu não sei, irmãos, se ele tinha alguma reserva de reencontrar outras igrejas como Corinto. Mas o fato é que em Filipos ele tinha grande saudade. Mas vamos lá. Nós temos que admitir, irmãos, que cristãos são ou podem ser problemáticos como qualquer ser humano. Essa
falsa espiritualidade que acha que cristão seja de alguma maneira diferente e ele não vai ter problemas ou não vai se tornar um problema em algum momento da sua vida, é uma ilusão, certo? Vida de igreja ou vida de ministério sem a expectativa de conflitos é uma utopia. Eu já convivi, irmãos, com irmãos que trabalham em missões, como por exemplo, o irmão Champlin aqui que trabalha na MEVA, temos os outros irmãos da MEVA também. Tinha um pessoal lá da organização onde nós estudamos, do Palavra da Vida. E uma missão não é a mesma coisa que uma igreja. É uma organização, a hierarquia funciona de maneira diferente. É mais comando do que uma igreja. E mesmo assim, irmãos, de vez em quando esses queridos irmãos compartilhavam como estavam resolvendo ou enfrentando conflitos que dificultavam o trabalho. E quando eu ouvi isso pela primeira vez, por quê? Porque eu tinha uma visão utópica. Nossa, todo mundo saiu da sua igreja e veio aqui para o Palavra da Vida para servir a Deus. Eles devem se reunir de mãos dadas e cantar kumbaya e fazer aquela massagem motivacional. Deve ser uma maravilha. Claro, eu não convivia, né? Eu só estava lá no meu quarto de aluno. Mas esse irmão, eu tinha 18, 19 anos, né? Então a gente tem uma visão um pouco colorida do mundo, por assim dizer. Mas com o tempo eu percebi que eles também tinham problemas. Porque discordavam da maneira que estava sendo feita uma coisa, uma sugestão válida e a melhor não era aceita, e assim por diante. E aí eu comecei a descobrir, irmãos, isso que está sendo dito aqui. Uma vida de igreja ou ministério sem expectativa de conflitos é uma utopia. Você vai ter conflitos aqui nesta igreja. Você vai ter conflitos no seu ministério. Os jovens agora são o mais recente ministério da nossa igreja. Essa iniciativa dos jovens de quarta-feira ir lá trabalhar com os venezuelanos. Motivação nobre, uma obra valiosa, valorosa, está tudo no lugar. Mas uma hora a faísca vai aparecer. Já apareceu. Alguém está corrigindo meu tempo verbal ali. Claro! Eu já não disse aqui, irmãos, em outro estudo, que você coloca um homem e uma bola de vôlei numa ilha deserta e eles discutem. Ora, como é que você vai botar dois seres humanos e não vai ter problema? Né? Tá lá o Tom Hanks no filme de ficção batendo boca com o Wilson, a bola de vôlei. Porque ele está fazendo corda para fazer uma jangada e parece que o Wilson está corrigindo a matemática dele, que na corda não vai dar. Eu sei que não vai dar. Parece casal velho, sabe? Aquela coisa, vendo meu avô e minha avó. Euclide. Não, Maria. Tive que fazer exame. Cadê meu vidro de urina? Aí minha avó respondia, corda de violino? E os dois brigavam. E a gente morria de rir. A gente vai chegar lá. Mas se os conflitos, irmãos, são incontornáveis, a nossa obrigação é voltar para a palavra e buscar as ferramentas bíblicas para resolvê-los, os conflitos. Uma dessas ferramentas, uma delas é olhar o lado bom. Antes, meus irmãos, de tratar com Evódia e Sintique, mais adiante, Paulo cria uma nova perspectiva da igreja de Filipos. Ele diz, eu os amo, eu tenho saudade, vocês são minha alegria, vocês são minha coroa. Evódia e Sintique não sabiam que o nome delas ia ser citado, até agora. Né? Então está sentado uma ali e a outra ali. Ou uma aqui e a outra ali atrás, fulminando a nuca, né? Não sei. Não sei como é que a igreja primitiva se sentava. O ponto é que chega no versículo 1 e Paulo fala isso. Então, aí a vodka está lá assim. É porque você não conhece algumas pessoas, Paulo, dessa igreja. E aponta com o lado, né? Entendeu?
Qual o problema de Evódia e Síntique? Qual é o nosso problema? A gente acha que aquele conflito está definindo toda a realidade. Está maculando, por assim dizer, toda a igreja, toda a família, até mesmo todo o ambiente de trabalho. Certa vez eu tratei com um irmão que tinha um problema de conflito no trabalho, ele já estava pensando em pedir as contas, não sei o que, sei o que lá, eu falei, irmão, eu estou confuso. Se eu me recordo bem, o irmão passou várias sextas-feiras pedindo por um emprego. Checa, está tudo certinho. Depois o irmão voltou porque conseguiu um emprego, depois agradecia diversas sextas-feiras pela maravilha que era o emprego. Que Deus é bom. Todo tempo Deus é bom. Citou até frasezinha feita de filme e tal. Confere? Confere. Agora, de uma hora para outra, esse emprego é uma porcaria? Por que você não entende que Deus está usando esse conflito com o colega para tratar a sua vida, para lhe dar uma oportunidade de amá-lo? Inclusive, nem crente era, diga-se de passagem. De você andar a segunda milha, de você mostrar a ele uma perspectiva diferente da resolução de conflitos. Que tal você amanhã chegar perto dele, chamar e dizer assim, querido, olha só, eu quero dizer que a gente, por algum motivo, não estamos nos dando bem, eu quero lhe pedir perdão. Você vai quebrar o cara ao meio. Porque é muito provável que ele nunca sequer tenha ouvido essa expressão, eu quero lhe pedir perdão. Ele vai lhe olhar como um alienígena, como certamente vários aqui já foram olhados quando trataram pessoas do mundo ou resolveram com pessoas do mundo dessa maneira. Eles não estão acostumados com isso. Mas por quê? Esse irmão tinha uma perspectiva sobre o trabalho dele totalmente distorcida, por causa de um único conflito. Muitas vezes, irmãos, nós temos essa mesma falha na nossa igreja. Alguém pode trocar essa água, porque acho que agora já gelou lá. Ela está ambiente e vai acabar favorecendo. Lembra do texto de Apocalipse? Não estás frio nem morno. Não é frio nem quente, está morno. Eu já não estou bem. Daqui a pouco vamos ter um espetáculo aqui. Em Geisel. Então nós precisamos, irmãos, de ferramentas bíblicas. E essa primeira ferramenta bíblica é isso. O crescimento das pessoas nas quais nós investimos é graça de Deus para incentivar-nos nas lutas da vida cristã e do ministério. Deixa eu repetir. O crescimento das vidas nas quais nós investimos no ministério é uma motivação, uma ferramenta de Deus para nos motivar diante dos conflitos que possam aparecer no ministério ou na igreja. O que eu quero dizer com isso? Paulo podia ficar lá na cadeia de Filipos, lamentando no ouvido do pobre Epafrodito. A gente dedica a nossa vida. Melhorou? Dá melhor. Essa não está vomitar-te água. Então, Paulo podia ficar lá no ouvido de Epafrodito. A gente gasta a nossa vida e dá o nosso tempo. E olha essas irmãs. Porque provavelmente ele ouviu de Epafrodito o quê? Mas Paulo, hello. Olha aqui. Se Epafrodito não queria falar de si mesmo, ele podia falar de Clemente. Olha, acabou de ser citado. Um cooperador naquela igreja também. Então, meus irmãos, enquanto nós olharmos aquele velho exercício, né, para o ponto, né, o pessoal pega a folha em branco, faz um ponto e mostra, o que você está vendo? Um ponto negro. Mas perdemos de perspectiva toda a página em branco, em outras palavras, tudo aquilo que Deus está fazendo no ministério. Irmãos, isso aqui não é balela. Vários colegas já passaram por lutas, como já o irmão sabe, eu participo de um grupo com 100 e tantos pastores e seminaristas. Alguns meses atrás eu compartilhei com os irmãos, em janeiro mesmo, né, de um que estava sendo injustiçado na sua igreja, simplesmente porque estava pregando a sã doutrina e foi colocado para fora da igreja. Eu conversei com ele e tal, e o espírito dele estava no lugar certo, a perspectiva dele, ele sabia das vidas impactadas, né, de como o evangelho havia, no pouco tempo que ele havia estado naquela igreja, a pregação pura do evangelho tinha impactado pessoas e trazido à conversão pessoas que conviviam com a igreja há um tempão.
E o evangelho aguado da programaçãozinha do entretenimento não tinha conseguido. Então ele olhava para aquilo em lugar de olhar para o seu opositor, porque foi um camarada que reverteu a cabeça ou virou a cabeça da igreja toda. Então, meus irmãos, essa é a perspectiva. No caso dele, ele nem continuou no ministério. Mas eu tenho absoluta certeza que Deus está nisto e que vai levá-lo para trabalhar em outra coisa, em outro lugar, em outra situação, vai usá-lo também. Então, Paulo, meus irmãos, demonstra essa ferramenta para nós resolvermos os conflitos, não deixarmos ser sugados para dentro dele ou deles e eles nos anularem da perspectiva de que há muito mais acontecendo ao nosso redor. 1.2. Também permanecer firme, irmãos, como cristãos que trazem honra. No mesmo versículo 1, Paulo vai usar a palavra coroa. O que é coroa, irmãos? É um termo que significa galardão ou recompensa, né? Na versão NVI não usa galardão. Significa galardão, recompensa. O mais interessante, irmãos, da coroa é que, não sei se todo mundo vai fazer isso, mas eu acredito que é representativo. Em Apocalipse, você vê os 24 anciãos que representam as tribos de Israel e os apóstolos, né? Você vê os 24 anciãos tomando das suas coroas e depositando aos pés de Jesus. Qual é o significado daquilo? Tudo aquilo que eu recebi de recompensa, pelo que eu fiz para ti, eu só fiz por causa de ti. Eu não teria feito nada sem que o Senhor tivesse operado através da minha vida. É muito lindo aquele texto. Então, meus irmãos, Paulo, quando menciona essa coroa, esse destaque do resultado do seu ministério na vida dos Tessalonicenses, ele não faz isso por autoexaltação. Ele não faz isso, irmãos, como para destacar, né, no final da sua carta agora, ele vai dar essa derrapada na humildade e vai colocar o seu nome lá para cima. Não é isso, não. Ele faz isso, irmãos, como reconhecimento de que o resultado em vidas é o mais importante do ministério. Porque daqui a pouco ele vai dizer, Evode e Cinti, que vocês estão preocupados com isso daí. Olha o que Deus está fazendo no meio de vocês. Olha o que Deus tem realizado, através, inclusive, da vida de vocês duas. Inclusive, vocês duas juntas. Deus tem usado a vida de vocês. Se eu ficasse prestando atenção no apedrejamento e na perseguição, se eu ficasse prestando atenção, eu já tinha desistido. Porque sim, meus irmãos, a obra de Deus ela pode ser cansativa. Mas como disse o puritano, Senhor, estou cansado na tua obra, mas não da tua obra. O lugar, meus irmãos, do servo não é aposentadoria. É morrer servindo. Não tem casa de praia ou casa no lago com barco esperando por você. Se essa é a sua perspectiva, algo está muito errado. Você pode mudar o que você vai fazer. Esses dias eu assisti um vídeo lindo da missão Novas Tribos, que comprou uma propriedade, não sei bem as circunstâncias, e fez um lar para os missionários idosos. Que maravilha, aqueles que por acaso nunca casaram ou não têm família para cuidar deles, tem um lugar. Mas eu acho muito difícil, irmãos, que eles estão passando lá o tempo sem fazer absolutamente nada, depois de 30, 40, 50 anos de ministério. Porque eu não conseguiria. Eu me juntaria à igreja local daquela cidade lá perto e ia ajudar o ministério, ia ajudar a discipular pessoas. Eu gosto muito do exemplo de um pastor americano que foi capelão do Senado dos Estados Unidos, que literalmente morreu pregando. Peter, fugiu o nome dele agora. Então, nunca orei para ter um ataque cardíaco no púlpito, não. Mas o ponto, meus irmãos, é que você vê na palavra de Deus, no passado, homens que se gastaram porque sabiam da velha frase de C.T. Studd: uma só vida, logo passará. Somente o que é feito para Cristo permanecerá. Talvez Evode e Cinti que poderiam se beneficiar dessa frase, mas ela só aconteceu
1800 anos depois. O resultado, irmãos, aliás, é totalmente mérito do Espírito Santo. Se achamos que é por causa de algum método humano, perdemos a perspectiva correta das coisas. Então, Paulo pode tranquilamente falar o que ele fala aqui. Paulo pode tranquilamente, irmãos, falar o que ele vai falar no texto de Gálatas de hoje. Eu me glorio na cruz de Cristo. Porque quando Paulo falava dessas expressões, irmãos, eu me glorio, eu me exalto, a perspectiva estava correta. Ele dizia, o que ele está dizendo é, eu não sou nada, mas eu estou em cima da glória de Cristo. Eu não sou nada, mas eu estou em cima dos méritos de Cristo. Porque se você não entender isso, irmãos, até a frase, né, olha, nós estamos em Cristo, acima de tudo, principado e potestade, se isso não lhe traz humildade, você não entendeu nada de Efésios capítulo 1. Porque você foi, irmão, literalmente carregado até lá. Você foi literalmente arrancado de um lugar ruim até lá. É por isso que Paulo, irmãos, pode falar o que está no versículo 1. Porque ele era um homem que sabia que o que ele havia feito não tinha sido realmente ele que fez, mas foi Deus que fez através do pior dos pecadores, como Paulo de fato chama a si mesmo. Algumas aplicações, irmãos. Seu crescimento espiritual tem sido motivo de alegria para aqueles que vêm investindo em sua vida ao longo dos anos? Seu crescimento espiritual tem sido motivo de alegria para aqueles que vêm investindo em sua vida ao longo dos anos? Nós tivemos um professor, irmãos, que deu um tempo do ministério pastoral. Numa conversa com ele, eu perguntei por que ele havia aceitado o convite para trabalhar no seminário. Sabe qual foi a resposta dele? Bem, não sei se é definitivo, mas agradeço a Deus que me autorizou, porque eu precisava vir para cá, porque eu estava cansado de tentar colocar em pé quem quer ficar deitado. Eu estou cansado de crentes que são João Bobo inverso. Sabe o que é o João Bobo? Aquele boneco inflável que você deita e ele levanta, né? Ele falou assim, eu estou cansado de gastar meu tempo na vida de pessoas que você coloca de pé, mas só quer viver deitado. Como dizia nosso amigo pentecostais, né? Forte, né? Forte e franco da parte dele. Então Deus percebeu que ele estava chegando perto de um esgotamento e colocou esse convite. Ele foi para lá e anos depois ele saiu e hoje ele é missionário em Portugal, pastoreando uma igreja, num campo inclusive mais difícil do que o Brasil, diga-se de passagem. Sabe daquele tempo talvez, mas o ponto aqui destacado por ele, irmãos, talvez nós tenhamos algum tipo de pensamento que as pessoas estão fazendo nada mais do que a sua obrigação por investir na nossa vida, então, né? Mas eu volto a perguntar, seu crescimento espiritual tem sido motivo de alegria ou de tristeza para aqueles que têm investido em sua vida ao longo dos anos? Seu progresso ministerial é motivo de altivez ou reconhecimento do que Deus tem feito? Como examinamos agora de Paulo. Seu progresso, seu crescimento em algum ministério que você fez ou está fazendo? Qual o efeito que isso tem na sua vida? Qual a perspectiva de recompensa que você tem ao olhar para as pessoas ao seu redor? Há alguma perspectiva? Você entendeu por que eu estou falando isso aqui? Porque Paulo olha para aquela igreja e diz, vocês são minha coroa. Então, meus irmãos, se eu olho para as pessoas ao meu redor e eu vou dizer assim, não tem ninguém que eu possa dizer, Deus, pela tua graça, é a minha coroa. É a minha pedrinha, pelo menos, na minha coroa, né? Brinca. Se eu não posso olhar para a vida de ninguém em absoluto, isso significa, qual é a dedução lógica? Eu não tenho ganho ninguém para Cristo, eu não tenho ajudado ninguém a aprender sobre Cristo. Eu posso até estar evangelizando, que obviamente é o meu papel. Mas, como eu já falei outra vez, meu irmão, passa 1, passa 2, passa 5, passa 10, passa 20 anos e você nunca ganhou ninguém para Cristo, eu tenho lá minha desconfiança de que a culpa não é
do Espírito Santo, não. A culpa está em outro lugar. Porque é uma questão meio que de estatística. Se no ano inteiro, 2 anos inteiros, 3 anos inteiros, 10 anos inteiros, você nunca teve o privilégio de ver alguém sendo levado a Cristo, como eu vi esta semana, pegando carona no trabalho de outra pessoa, né? Um plantou e outro colheu. Se você nunca viu isso, irmão, talvez você tenha que checar se você realmente tem semeado. Se você tem plantado o Evangelho na vida das pessoas. E aí você vai questionar a sua perspectiva. Você vê a recompensa de Deus na vida dos outros ou não? O versículo 2, irmãos, traz o nosso segundo ponto. Pensando concordemente no Senhor. Aí vem as irmãs. O que eu rogo a Evódia, e literalmente o texto grego diz, e rogo a Sintique, que Paulo usa o verbo 2 vezes em grego, é que vivam em harmonia no Senhor. Rogo a Evódia, rogo a Sintique, vivam em harmonia no Senhor. Então Paulo está falando, irmãos, com aqueles que estão, 2.1, divididos. Certo? 2 vezes, irmãos, Paulo destaca no nosso texto o valor da unidade. Ele destaca em Filipenses 1:27. Não importa o que aconteça, exerçam sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Para que assim, quer eu vá e os veja, quer eu apenas ouça a respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês, olha aqui, permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Não tinha como Evódia e Sintique estarem obedecendo esse versículo aqui. Simplesmente não tem como. Então, Paulo já vinha desde o capítulo 1, irmãos, construindo a ideia de unidade. Eu já preguei nesse texto, 3, 4 anos atrás, o vídeo está online, e o que me destaca aqui, irmãos, eu destaquei na época, é que o grande problema de muitas igrejas é a democracia, que não se deveria ter, doutrinária. Cada um pode crer, é juízes. Cada um crê o que está na cabeça. Agora veja bem, você pode crer o que está na sua cabeça. Agora, cabe a uma igreja local, irmãos, calma, caberia a uma denominação ter uma só voz doutrinária, teológica, e não a colcha de retalhos que a gente vive hoje, particularmente na nossa denominação. Essa semana me mandaram um áudio e eu mandei para alguns colegas para avaliarem, onde o camarada, até física quântica, ele menciona como uma ameaça à fé cristã. Ele relativiza o pecado, o inferno, o céu, alegoriza. Pastor, de que denominação liberal que esse camarada é? Convenção Batista Brasileira. Pastor de uma primeira igreja batista no interior de São Paulo. Então, quando Paulo fala em Filipenses capítulo 1, versículo 27, irmãos, lutar pela fé evangélica, como? Eu não tenho como dar as mãos para um camarada desse. Eu tenho como dar a mão a um camarada desse, uma palmatória dele. Porque ele não está nem, irmãos, resvalando na fé evangélica, na fé do evangelho. Pastor, não julgueis, sei. À frente de uma igreja batista. Paulo adverte aos filipenses, irmãos, que a divisão doutrinária no meio deles, a falta de unidade, ia custar alto. E por isso ele os exorta assim em 1:27. Outro texto, 2:2. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Então, de novo, irmãos, Paulo está falando isso com uma igreja que ele já sabe que tem conflitos. Paulo exorta Corinto, em Corinto 3, uma igreja que ele já sabe que tem divisões. Então, Paulo não tinha de maneira nenhuma uma perspectiva utópica de que problemas não iriam acontecer. O que ele está dizendo essa é a perspectiva correta. Confrontem com aquilo que está acontecendo no meio de vocês e resolvam. Lave a roupa suja. Não deixe a coisa acumular, não varra para baixo do tapete, resolva. E aí no capítulo 2, como você sabe, ele dá os exemplos aí de Jesus, depois de Timóteo e Epafrodito. Unidade, irmãos, não é mera união. Também não é uniformidade.
Por quê? Porque nós vamos pensar de maneira diferente. Nós vamos ter perspectivas diferentes. O que a gente pode dizer que unidade? Unidade, preste atenção, é unir-se ao redor de um propósito em companheirismo, submissão e serviço mútuos. Companheirismo, submissão e serviço mútuos, baseados no amor de Cristo por cada um de nós. Quando nós temos essa unidade, meus irmãos, olha lá, que está unida ao redor de um propósito, esse propósito é maior do que a minha singularidade, é maior do que a minha individualidade. Então não vai ser do meu jeito. Eu sempre falo, irmãos, com muita alegria, na equipe ministerial, desde que ela foi criada há 10 anos, desde a primeira formação, no estatuto foi colocado que, em caso de um número par, como inclusive é hoje, nós somos 4, o pastor, presidente da igreja, tem o voto de Minerva, o voto de desempate. Em 10 anos, irmãos, eu nunca usei o voto de Minerva. Nem para questões complexas e nem para questões como qual vai ser a cor da cortina. Nunca. Ah, pastor, é porque o senhor é muito bonzinho, o senhor é muito maleável. É porque você não vive comigo. Não, irmãos, é quando você coloca um propósito da obra de Deus acima das personalidades, e eu vou lhe dizer uma coisa também, e em particular, eu vejo nos meus pares o mesmo coração, o mesmo sentimento, é fácil ouvir o contraditório. Até nisso vejo graça de Deus. É possível que em algum momento a gente vai ter que ouvir o contraditório de uma pessoa que não seja assim. Mas ainda assim a perspectiva é colocar o propósito da obra de Deus, desta igreja, do seu ministério, acima dos conflitos pessoais. Então, o ponto 2 vai dizer o seguinte: como resposta, pensar de forma concordante, a uma exortação. Qual é a exortação dada por Paulo? Que vivam em harmonia no Senhor. Cabe ao corpo, irmãos, perceber, corpo de Cristo, perceber os focos de quebra da unidade. E cabe ao corpo exortar uns aos outros quanto à imaturidade e egoísmo que estejam nos levando a nos desviar desse propósito maior e nos focar em nossos pequenos objetivos, que é exatamente o que Paulo está dizendo agora, está fazendo. Por que Paulo está exortando essa igreja, ou desculpe, essas irmãs, à unidade? E também a igreja toda. Porque aquilo que Deus havia feito em Filipos até o momento, irmãos, estava ameaçado. Não tem como, meus irmãos, Jesus já profetizou. Uma casa dividida não tem como subsistir. E sabe o que eu acho mais interessante, irmãos? Eu acho que o pastor Gedeão, Mansuame, outros irmãos mais antigos aqui já acompanharam isso. Muitas das divisões que eu já vi em muitas igrejas são por absoluta besteira. Ninguém está se dividindo porque o outro parou de crer na Trindade, uma facção da igreja não crê mais na divindade de Cristo, entendeu? Eu já vi igreja se dividir por causa de bater palma. We are right. Nós estamos certos. Vamos fazer uma guerra aqui. De que lado você é? Eu sou do lado que bate palma. E você? Do lado que não bate. Não tenho comunhão com esta incircuncisa. Bem, até porque... Entendeu? Por besteira. Se briga, se mata, se divide. Por questões... Às vezes questões administrativas, em que melhor seria até sofrer o dano do que bater o pé e brigar por aquilo. Nós já tivemos, irmãos, decisões que não foram unânimes nesta igreja. Por exemplo, a cadeira que você está sentado não foi uma decisão unânime. Foi uma decisão sobre a padroeira. Conhece a padroeira? Nossa Senhora da Democracia.
Brincando, irmãos. Foi uma decisão em assembleia. Só nós íamos aproveitar a oportunidade, não é? E fazer um investimento que foi um investimento duro, que levou meses, e graças a Deus, chegamos ao final e tudo quitado. Tivemos outras questões que não fomos unanimidade, né? Ora, as nossas próprias eleições, dos cargos administrativos, dos presbíteros, as pessoas também votam em outro. Já pensou se você começa assim? Não reconheço o Gustavo como tesoureiro, não votei nele, não é meu tesoureiro. Que o pessoal está fazendo lá nos Estados Unidos. E provavelmente, pelo caminhar da coisa, vão fazer dia 1º de janeiro no Brasil. Quer um lado, ganha o outro. Tal maneira que o Brasil está dividido. Né? Geralmente por questões que não são fundamentais. Então, meus irmãos, cabe ao corpo, como Paulo está dizendo aqui, exortar quando nós começamos a ver esses focos de desunião, desunidade, quebra da unidade na igreja. O que é exortação, irmãos? Exortação, irmãos, não é mandar, não é repreender alguém. Porque a gente está dependendo a palavra exortar aqui do que ele diz no texto, o que eu rogo a Evódia e o que eu rogo a Sintique, ele usa o verbo 2 vezes. É uma palavra muito interessante, irmãos. Paulo usa a palavra rogo aqui, que está ligada à palavra paracaléu. Esse é o verbo, irmãos, ligado à palavra parácletos, que é o nome do Espírito Santo. O verbo paracaléu está ligado à palavra parácletos, que significa o quê, irmãos? Consolador, conselheiro, literalmente significa chamar ao lado. O irmão está lá se esbravejando, está brigando. Irmão, o pessoal não deixa disso. Irmão, peraí, vamos aqui rapidinho. Parácletos. Chama do lado para acalmar, para mudar a perspectiva, para conversar. Quem está fazendo com a Sara ali, está chamando bem ao lado, fica quase deitado em cima. A outra Sara. Agora a gente, oh meu Deus, 1, 2, 3. Eu vejo Saras quando? Todo o tempo. É chamar ao lado, é consolar, é aconselhar. É isso que Paulo está dizendo aqui, irmão. Não é bronca. Não é chamar atenção. Ok? É encorajar, é apelar. Ou seja, envolve humildade e serviço para com aquele irmão que está quebrando a unidade. Não é de maneira nenhuma um exercício de superioridade. Mas o serviço é um serviço. Requer humildade. E então, algumas aplicações rápidas. Em qual lado da exortação eu estou ou estive recentemente? Qual lado? Eu sou Paulo ou sou Evódia e Sintique? Sou aquele que ajuda os irmãos com problemas de unidade ou sou aquele que precisa ser rogado, exortado? Eu sou aquele que ajuda os outros ou aquele que precisa ser ajudado? Segunda aplicação. Qual o meu maior desafio pessoal? Está faltando um L aí, definitivamente. Ainda bem que eu devo ter vomitado todas essas letras que eu comi. Qual é o meu maior desafio pessoal para manter a unidade? Será que o seu maior desafio, irmão, é a sua imaturidade? Será que é a disputa por opiniões secundárias? Tem uma expressão em inglês que é assim, my way or the highway. A gente poderia traduzir do meu jeito ou rua. Será que eu sou desse tipo? É do meu jeito ou não tem conversa? Aí é claro que vai ter conflito, né? Eu só quero ter as coisas do meu jeito. E como eu falei, irmãos, muitas vezes por causa de questões secundárias. Muitas vezes a gente tem, inclusive, certa pena, certa piedade da pessoa que está liderando isso ou aquilo, que já vem lidando com diversos problemas, trabalhando, e às vezes se acrescenta àquela pessoa
um problema vindo de questões secundárias. O texto continua. Versículo 3. Promovendo a reconciliação entre os servos do Senhor. Então agora, irmãos, Paulo cita nominalmente essas duas, né? Isso foram duas meninas, viu, irmão? Evódia e Cinti, que está aí, ó. Não, já não aceito. Ninguém aceita minhas sugestões de nomes, irmãos. Só porque eu fico juntando nome de mãe e pai, fica aqueles nomes lindos, né? Ninguém aceita minhas sugestões. Primeiro ponto, 3.1. É o nosso dever, irmãos, fazer isso, promover essa reconciliação como verdadeiro cristão. Não é atribuição só de Paulo, é de todo cristão. Ele diz lá, sim, e peço a você, leal e companheiro de jugo, que as ajude. Ora, Paulo está pedindo a essa pessoa aqui, mas o mesmo apelo cabe ou venha para mim, para você, de ajudar aqueles que estão passando por esta situação, como um verdadeiro cristão deveria fazer. A identidade, irmãos, dessa pessoa com a qual Paulo está falando não se sabe. Não se sabe quem é o leal ou fiel companheiro de jugo, dependendo da tradução. Alguns até acham, irmãos, que essa expressão, porque é uma palavra só em grego, na verdade é o nome dele. Se pronunciaria Susugos. Talvez. Fica a dica, tá vendo? Quem vai ter menino? Susugos. Companheiro leal de jugo. Tá vendo? Companheiro de jugo. Susugos. Aí, Tati, viu? Suzugozinho, vem cá. Ela tá... Bem, eu acho que essa hipótese, irmãos, ela é possível, porém muito improvável. É mais provável, irmãos, que Paulo estava se referindo aqui à pessoa que normalmente era o responsável de receber a correspondência para a igreja e ler a igreja. Pode ser até o pastor da igreja, o presbítero principal, não se sabe. Então não acredito que seja o nome de alguém em particular aqui, não. O destaque, irmãos, das características deste irmão aponta para que o sofrimento e a experiência do jugo da vida cristã tem muita serventia em ajudar os outros que estão em conflito. Isso gera maturidade na nossa vida, porque se esse homem foi companheiro de jugo de Paulo, ele passou, por exemplo, por perseguição. Ele teve que não odiar as pessoas que o estavam perseguindo. Muito pelo contrário, devia amá-los. Ele passou por diversas situações na perseguição de judeus e de gentios, como Paulo. Então ele falou assim, olha, você tem experiência, você está tarimbado, você está calejado, para mostrar a essas irmãs que elas não são a inimiga uma da outra. Não é com elas que elas deviam estar se preocupando. Nosso verdadeiro inimigo é outro, especialmente o nosso pecado, e nós temos adversários lá fora que odeiam a fé cristã e vocês estão internamente se bicando. Então esse homem é preparado, né, para ajudar aqui. Isso demonstra, meus irmãos, que o seu sofrimento, e aqui eu estou usando a palavra sofrimento de maneira muito elástica, desde o dedo mindinho no móvel, na quina do móvel, até uma morte, tá? Bem elástico. O seu problema, o seu sofrimento, ele nunca é à toa. Nunca. Para de novo emprestar a expressão de John Piper, não desperdice o seu sofrimento. Em 2 Coríntios capítulo 1, meus irmãos, Paulo vai dizer isso, que o Deus de toda consolação, Ele nos consola para que possamos fazer o quê? Ficar para a gente. Não. Leia o texto. Para que possamos consolar outros. Então, toda vez, meu irmão, que chegar a má notícia, o diagnóstico, o desemprego, o que quer que seja, sua primeira perspectiva deve ser já futura. Como Deus vai usar isso para a glória dele? Como Deus vai usar isso para a sua glória? Muitas vezes, meus irmãos, Deus vai nos usar para ajudar alguém que está duro de coração devido à imaturidade e falta de ter passado pelas mesmas experiências que você, no caso, passou. Eu queria lembrar aqui a citação de Jonathan Leeman, que está na sua revista, e vem desse livro aqui, A Disciplina na Igreja. Como a igreja protege o nome
de Jesus. Isso está na terceira página aí da nossa lição, página 66. Jonathan Leeman diz o seguinte: crentes maduros deveriam ser envolvidos em casos sérios rapidamente. Se nos sentimos incapazes de lidar com uma situação, então deveríamos levá-la a um crente maduro e não ao nosso melhor amigo para fofocar. Algumas situações são extremamente complexas e precisamos de sabedoria para lidar com elas. Não precisa ser um presbítero ou outro líder da igreja, mas não deve ser um novo convertido. Em outras palavras, o problema é sério, o problema está batendo na sua porta, procure urgentemente por ajuda. É isso que está escrito aqui. Porque quando não se procura ajuda, irmãos, diante de um problema sério, e ele vai se desenvolvendo, ele vai acabar na área de disciplina na igreja. É por isso que está aqui nesse livro. Ele está dando uma receita que também é de disciplina preventiva. Antes do problema se tornar algo de necessidade, até da atenção da liderança da igreja, peça ajuda. Não morra calado. Peça ajuda. Agora, muitas vezes não pedimos ajuda porque nós queremos continuar com o problema. Para você ver o nível, irmãos, de endurecimento, às vezes, que o nosso coração apresenta. Né? 3.2. Também promovendo a reconciliação como verdadeiro auxiliador. Aí tem em destaque o que é falado sobre este homem, também sobre Clemente e outros cooperadores. Deixa eu perguntar uma coisa, irmão. Você sabe o que é fogo amigo? James sabe, né? Tem treinamento, James, Handel. O que é fogo amigo? Você está no campo de batalha, aí você é alvejado. Não morreu. Mas aí quando pegam e fazem o exame de balística, descobrem que aquela bala é de uma arma exclusiva do seu lado. Foi alguém, espera-se que sem querer, né? A Tati também sabe do que eu estou falando. Espera-se que sem querer, que acertou você, né? Acontece. Bem, eu acho que não acontece tanto assim não, mas acontece. Então esse é fogo amigo. Não era para acontecer e alguém do seu lado lhe atingiu. Assim, amados, quando nós esquecemos quem é o inimigo da obra de Deus, ou melhor, quais são os inimigos da obra de Deus, quando nós esquecemos qual é a missão, qual é o propósito, geralmente começamos a atirar nas pessoas erradas. Aí eu paro de chamar de fogo amigo, porque não foi sem querer, foi sem querer querendo. Porque eu perdi a perspectiva, como Evode e Sintique, de quem eram os verdadeiros inimigos. Agora para pensar, essa igreja está numa época de perseguição, essa igreja está na época de martírio, né? Essa igreja está numa época em que reunia para cultuar e dizia: cadê irmão fulano? Irmão fulano foi para a arena. Irmão fulano já morreu. Foi essa semana, você não viu no grupo do WhatsApp? E esse pessoal, em lugar de perceber a situação que estão vivendo, ainda arranjam tretas internas, como o caso dessas duas irmãs aqui. Por quê? Perderam de perspectiva, irmãos. Agora vamos lá, não estamos em perseguição, ninguém vai bater aí na porta, muito pelo contrário, temos membros de diversas forças policiais participando aqui. Boa parte da igreja é funcionário do governo, ou seja, não temos controle nenhum no Brasil. Os mais pessimistas, especialmente os pós-tribulacionistas, vão dizer, por enquanto. Pode ser. Não sei exatamente se a gente pode ser tão alarmista nesse exato momento agora ou não, mas enfim. O fato é que hoje não temos. Mas, será que isso deveria baixar nossa guarda, irmãos? E as ideologias que estão batendo na porta da nossa igreja, na porta da nossa família, todo o tempo? Que estão tentando corromper e conquistar as mentes e corações, especialmente dos nossos filhos. Não lhe preocupa, não? Não é um inimigo, irmãos, às vezes mais preocupante do que todo o exército vermelho? O exército comunista? Eu acho que, de certo ponto, sim.
Porque diante dos inimigos que nossos irmãos sofreram na Guerra Fria, nos países comunistas, a igreja só crescia. E hoje, com os inimigos que a igreja está enfrentando hoje, eu não sei se a igreja está necessariamente crescendo, não. Pelo menos não do meio correto. Então, os inimigos estão aí e nós, muitas vezes, atirando uns nos outros. Mas esses irmãos aqui, irmãos, destacados por Paulo, possuíam um histórico de cooperação admirável. O termo que Paulo usa aqui, irmãos, é lutaram ao meu lado, na causa. Lutaram é o termo usado por Paulo, por quê? Porque a vida cristã, irmãos, não é um piquenique. Você vai ver essa expressão de noite de novo. São crentes de verdade. O texto diz cujo nome estão no livro da vida, mas que têm pago altíssimo preço, provavelmente com perda de familiares, perda da liberdade. E aí Paulo está fazendo aqui, irmãos, um vergonhoso contraste para Evódia e Sintique. Olha aí, e vocês aí brigando por causa, e a gente não sabe exatamente o que é. Por que Paulo não destaca, meus irmãos, o porquê que elas estavam brigando? Porque não é relevante. Não importa. É mais ou menos assim, né? Zezinho e Luizinho vêm lá na frente de você, papai e mamãe. Olha ele, sei que lá. Olha só, pare de brigar. Não, mas é porque eu não quero saber. Meu pai dizia assim, eu vou amarrar um com o outro abraçado até vocês se acertarem. Eu já falei isso meus também. Não quero saber, não tem motivo. Mas pastor, mas e se uma criança implicou com a outra, provocou a outra e assim e tudo mais? Ah, quer dizer então que você vai pegar um argumento de uma criança e vai agora levar também para a sua vida adulta? Não, pastor, eu estou assim porque o irmão fulano... Ah, irmão, então aí sim, aí eu entendi... O irmão realmente não presta, vamos orar por ele. Com essa oração fofoca? Fica sabendo o que o irmão falou e depois ainda diz, vamos orar por ele. O que o irmão fez é a oração fofoca. Em lugar de ir lá e tratar diretamente com a pessoa. Ou seja, meus irmãos, esses homens capacitados eram capacitados para realizar ou ajudar essas irmãs e outros exatamente nesse trabalho. Então, em um campo de batalha, acorda, em um campo de batalha, soldados colocam seus conflitos pessoais de lado se não quiserem morrer. Em um campo de futebol, jogadores fazem o mesmo porque não querem, por não querer perder. E o que eu quero em relação à obra de Deus? Quais são as minhas prioridades? Conflitos pessoais e opiniões pessoais estão acima da obra de Deus agora? Você já pensou A Tati está nas forças especiais. Aí o comandante diz, Tati e Evódia, vou botar Evódia aqui junto contigo. Vocês vão flanquear aqui pela esquerda. Aí vocês olham uma para outra. Com ela eu não vou. Não vou. Por quê? Não me dou com ela. Pode fazer isso, Tati? Não sei que era senhora de uma reprimenda, né? E sei lá mais o que. Eu sei pergunto o pessoal que é militarizado. Vai pegar a cadeia por insubordinação. Não pode, irmãos. Quantas vezes eu já vi filmes de guerra onde no batalhão de determinados conflitos você coloca aquilo, você pinça, coloca na prateleira, porque o verdadeiro inimigo, os alemães estão vindo lá. Eu não estou falando alemão de forma figurada, não. Segunda Guerra Mundial, eles literalmente estão vindo lá. Né? Você está no dia D, gente morrendo para tudo quanto é lado, o mar está literalmente vermelho, e aí você está indo, quando olha para o lado, está o seu desafeto. Você diz, do teu lado eu não luto. Não. No campo de futebol, esse é levado tão a sério, irmãos, que 2 jogadores do mesmo time que brigarem podem ser expulsos. Sabia disso? Bateu boca, brigou, o juiz vai lá, amarelo. Continuou,
Vermelho, agora vocês discutem lá no chuveiro, os dois. Agora, ajudar vocês a ter uma privacidade para poder discutir. É desacato à autoridade presente, que é o árbitro. E aí na igreja, pastor, eu não quero ficar nesse ministério mais, porque a irmã fulana entrou. Eu vou dar oportunidade a ela, mas eu não consigo trabalhar com ela. Então, no meu grupo de vida, pastor, tem o irmão fulano. Então, pastor, ele é muito espiritual, mas não no bom sentido. Ele se acha muito espiritual. Eu não aguento pessoas assim. Então, eu vou para o seu grupo, pastor. E a gente acha que a gente vai conseguir fugir da presença de pecadores, sendo nós mesmos um deles, com esse tipo de atitude. A palavra de Deus fala, meus irmãos, o papel da igreja é ajudar pessoas assim a resolver conflitos. Certo? Se você quer uma pessoa com a qual você nunca terá um conflito e você vai viver plenamente bem, eu não sugiro uma bola de vôlei. Porque o problema é você. O problema sou eu. Eu não sei se eu brigaria com a bola de vôlei, mas daqui a pouco passa o Siri e eu ia estar olhando. Está falando para ele. Está olhando o quê? Estressado com o pobrezinho do bichinho. Porque o problema sou eu. E é isso que Paulo está mostrando aqui através desse texto. Quarto ponto, irmãos. Caminhando. Versículo 4. Que parece perdido e muitas vezes é tirado de contexto, e diz, alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. E o ponto 4 diz, vendo a situação com a alegria do Senhor. Esse texto, irmãos, versículo 4, ele parece meio perdido do fio da meada, mas não está não. Parece meio fora de contexto, mas não é. Diante do cenário de desentendimento, e até possível prejuízo da obra de Deus por causa dessas irmãs, Paulo eleva o tom para a alegria do Senhor, que todos os envolvidos compartilham, inclusive Evode e Sintique. Apenas perderam de perspectiva. Ou seja, muito mais são as coisas que nos unem do que as coisas que nos separam. Muito mais, irmãos, temos em comum do que quaisquer diferenças. Ou seja, de novo, é um problema de perspectiva. Eu estou brigando por uma questão secundária com o irmão que eu vou passar a eternidade toda junto com ele. E todos nós temos muito a aprender isso, irmãos, porque a gente vai discordar das pessoas em um momento ou outro. Agora, o que eu acho interessante, irmãos, é que muitas vezes você cai na armadilha da falta de polidez, de tratar o conflito de alguém ou a discordância, e você acaba agindo da mesma maneira. Eu já fiz isso. E o que me chamou a atenção foi que com outros irmãos que também discordam de mim na mesma situação, eu não tenho problema. Então veja bem, preste bem atenção, a minha questão não era o tópico da discordância. É porque eu não gostei como aquele irmão se comportou, então agora ele vai ver. Eu vou fazer um textão aqui para rebater o que ele falou. Já estive lá, já fiz isso. É tipo assim, vocês estão brigando pelo quê? Não sei, mas ele vai ver. Eu perdi completamente perspectiva, que inclusive, volto a repetir, é o meu irmão em Cristo. Acho que Paulo devia dizer assim, olha, vou amarrar vocês duas juntos até que vocês se acertem, como meu pai fazia. Porque Evode e Sintique, irmãos, não tem nenhuma justificativa por aquilo que eles estão passando. Nenhuma. Mas pastor, se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Pastor, se tiver fome, dá-lhe de comer. Mas pastor, se fizeres isso, você vai acumular brasas vivas sobre a cabeça. Mas é que o senhor não conhece. Se o teu inimigo lhe mandar obrigar a andar 1 milha, anda 2. Mas deixa eu lhe explicar o que ele fez. Se ele lhe der uma face, dá outra. Não, mas é que teve aquela ocasião, se ele pedir a túnica, dá a capa também.
Sabe, irmãos, esses textos são tão simples que são extremamente humilhantes. Eu queria que Jesus tivesse ensinado essas coisas através de conceitos extremamente complexos, porque pelo menos eu teria a desculpa de dizer: Senhor, eu não entendi esse texto. Apesar que a gente vive numa época em que provavelmente 30 pessoas já teriam feito um comentário sobre aquele texto e minha desculpa ia acabar. Mas o texto é simples, irmãos, e como eu vivo sempre dizendo: não, pastor, eu entendi tudo que Jesus falou, mas eu não... Não, você não quer. Evódia, você não quer. Sintique, você não quer resolver isso daí. Essa é a sua resolução, você perder perspectiva, o tudo de comum que vocês têm, e está focado naquilo que não é importante. Outra coisa que acontece a alegria, irmãos, é que ela está sendo lembrada aos filipenses por um homem encarcerado. É o mesmo homem que, alguns versículos à frente, vai dizer o seguinte: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Qual é a próxima frase, irmãos? Tudo posso naquele que me fortalece. Este é o contexto. Se você quer uma explicação mais detalhada, volta lá no vídeo da mensagem em Filipenses 4, 12 e 13. Está no YouTube. Onde isso aqui Paulo não escreveu. Eu vou escrever isso aqui porque isso vai dar um ótimo plástico para carro e camiseta no futuro. Não foi para isso que Paulo escreveu no versículo 13. Foi para dizer, meus irmãos, que o contentamento não é uma tarefa impossível. A alegria em qualquer situação não é uma tarefa para poucos ou para alguns espirituais. É uma tarefa para todos. Não tem absolutamente nada a ver com circunstâncias ou com pessoas. Esta é a mesma alegria, irmãos, que nós encontramos, por exemplo, em Gálatas 5:22. O que tem em Gálatas 5:22? O fruto do Espírito. Né? Vimos 3 semanas atrás. Parte do fruto do Espírito é a alegria. É a mesma palavra usada por Paulo aqui. Ou seja, conflitos são resultado de obras da carne. O contrário vem pelo Espírito. Simples assim. Então esse conflito que você está criando tanta desculpa para manter é a manifestação da sua carnalidade. Essa foi... né? Ou você acha o quê? Que você está em conflito porque você está cheio de Deus. Pastor, eu estou brigando com ela, né? Com ele, ou o que quer que seja. Porque eu estou muito cheio do Espírito de Deus. Faz sentido isso? Nenhum, né? Algumas aplicações rápidas aqui, irmãos. Conflitos e problemas são poderosos o suficiente para acabar com a sua alegria? Paulo falou que pouco importava a situação, o contexto, ele descobriu o segredo do contentamento, gente mentindo para complicar a vida dele. Lembra do começo do texto de Filipenses? Nada o abalava, porque ele não era movido a circunstâncias. Conflitos e problemas não eram poderosos o suficiente para acabar com a alegria de Paulo. Segundo, você já checou se isso tem a ver com você viver uma alegria com A minúsculo? Isto é, produzida por coisas passageiras e de pouco valor, em lugar de ser algo produzido pelo Espírito, aí sim uma alegria com A maiúsculo. O que eu quero dizer, meu irmão? É que talvez até mesmo ministerialmente você perdeu o foco, você está alegre pelas conquistas em si e não pelo Deus das conquistas. E aí você perde perspectiva quando os conflitos acontecem, porque algo está ameaçando as suas conquistas. Tu és soberano, tu és senhor da obra, nós somos servos, blá, blá, blá. Mas quando vai na prática, deixa eu proteger aqui o meu ministério, a minha igreja, o meu grupo de música, o que quer que seja. Meu grupo de xadrez cristão que eu montei, porque esse pombo está vindo aqui para bagunçar o meu tabuleiro. Nós temos, irmãos, essa falsa segurança do nosso controle e abrimos mão do controle de Deus.
Pastor, mas não funcionou muito bem para o seu amigo lá que perdeu o ministério, não. Não, irmãos, funcionou perfeitamente. Você que não está entendendo a perspectiva correta das situações. Quem tirou o meu amigo daquela igreja, meu colega de ministério, não foi a Assembleia. Quem foi, irmãos? Deus. Foi Deus que jogou José na cisterna. Foi Deus que mandou José como escravo para o Egito. Não, pastor, acho que o senhor não leu o texto bíblico. Foram os irmãos dele. Não, você que não está entendendo o Deus que você serve. Que Deus usa a mão até do mal para realizar os seus objetivos, os seus propósitos. E faz como o próprio José diria 15, 20 anos depois, nem sei direito. Vocês intentaram para o mal, mas Deus transformou o mal em bem. Não é isso que ele diz aos seus irmãos? Temerosos com a sua própria vida, e diz, calma. Eu entendi direitinho o que aconteceu. Meu sofrimento foi para a glória de Deus. A minha alegria não é com A minúsculo. A minha alegria é o Senhor. Que, aliás, o profeta vai nos dizer, né? A alegria no Senhor é a nossa força. Essa é a alegria com A maiúsculo. Último ponto, irmãos, do nosso estudo hoje. Versículo 5 nos leva à seguinte frase, sendo corretos e gentis por causa do Senhor. Texto, seja a amabilidade ou moderação de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Então, irmãos, Paulo termina o nosso texto com um conselho a todas as pessoas que estão ali envolvidas nessa questão. As em conflito, né, as mulheres, os que vão ajudar, a igreja que está assistindo, enfim. Talvez, irmãos, diante desse mau exemplo, de certa forma, de Evódia e Sintique, Paulo se sente obrigado a dar um conselho para a igreja toda. E aí o termo usado por Paulo aqui, meus irmãos, ela tem, como eu destaquei, duas traduções nas versões mais conhecidas por nós. Na ARA, na Almeida Revista Atualizada, tem moderação, não é isso? Quem tem a ARA aí? Ninguém mais, acabou, foi varrida. Mas na NVI foi traduzido por amabilidade, porque é uma palavra difícil de traduzir. A palavra grega epiekes, olha aí, viu? Só um nome bonito. Qualquer coisa alguém perguntar, o nome dele é grego, né? Ninguém vai nem perguntar mais nada, né? Nome grego. Epiekes, ou epiekes, traz significado de, olha só, atitude de não ser legalista e exigir o cumprimento de cada letra da lei ou da regra. Alguém que abre mão, que se rende, que sofre a perda, que é cortês, que é gentil. E aqui vai a minha versão. Alguém que não é cri-cri. Tem essa expressão na sua terra? Sabe? Que pega em cada coisinha e se porta com tudinho, com tal, né? Está no ministério de louvor e tal, e falou assim, olha só, foi muito bom, mas, sempre tem o cri-cri sempre tem um mais, e não é o mais real, é o mais que é a opinião dele, mas a guitarra naquele final era para fazer o dedilhado de cima para baixo, não de baixo para cima. Aí o Ruiz fica olhando assim, então tá, né? Como quem diz, ninguém viu diferença nenhuma, mas tá bom. Cri-cri. Que é o contrário disso aqui. É você se apegar a coisas. Então, olha só, seja a moderação, é aí que vai, a validade da tradução, seja o equilíbrio, seja a amabilidade de vocês, conhecida por todos. Olha que interessante, irmãos. De quem que Paulo está falando aqui? Do mundo. Seja que a sociedade, que seus amigos percebam que vocês são uma família na fé, que sustentam, que suportam um ao outro, mesmo nas diferenças. Em lugar de viver alimentando conflitos por besteira. Eu me lembro, meus irmãos, e aqui eu tenho que dar um testemunho pessoal, porque eu quero muito não me exaltar. Uma vez em que eu
recebi uma reprimenda. Se você acha que o que eu falo é perna manca giratória, você não sabe o que eu tenho que criar outra categoria para o que esse pastor falou comigo. A esposa já conhece essa história. Eu estava liderando um simpósio de seitas e heresias com o Instituto Cristão de Pesquisas. Falecido pastor Rinaldi, Paulo Romero. Isso há uma galáxia há muito, muito tempo atrás. Maravilhoso, cheio. Não havia projetor multimídia na época. Então o que nós fazíamos? Nós tínhamos um aparelho que repetia o sinal da TV, então a gente colocou várias TVs. Era o que tinha. O projetor multimídia custava milhões e milhões de cruzeiros, cruzados, sei lá o que era na época. Ninguém tinha. O máximo que a gente tinha era o bom e velho retroprojetor, né? Que a gente também não tinha dinheiro para comprar as transparências, então a gente pegava raio-x, botava lá com sanitária para tirar a prata, para poder escrever. Tempos difíceis. E aí um irmão emprestou a TV dele, que ele tinha uma TV grande, irmão. Está preparado? De 32 polegadas. Enorme. De tubo. Aí ele emprestou para lá, né? Então colocamos 3 ou 4 TVs e os meus melhores amigos tinham um repetidor, então o sinal foi para a gente poder assistir a parte que era vídeo. E aí, estou para cima, estou para baixo, estou vendo uma coisa, vendo outra. Aí eu cheguei para esse irmão, que inclusive era um diácono, e falei para ele, irmão, passa ali para fazer a sua inscrição. Veja bem, eu era o coordenador do evento, eu fiz a minha inscrição. Eu sou pastor dessa igreja e eu sempre faço a minha inscrição para as conferências aqui, eu nunca deixei de fazer, só porque sou pastor da igreja. Então, no meu entendimento, a lei vale para todos, né? Aí ele falou assim, não, estou trazendo a televisão, não vou. Diácono, viu? Um homem adulto, dá para ser meu pai. Estou trazendo a televisão, não vou fazer a inscrição. Vai, não vai, vai, não vai. Aí ele falou assim, não, então vou levar a televisão. Eu falei, então leva. Leve e não volte. Os nossos 19 anos. Então, o pastor Ed Hallock pediu, fulano, vai para lá, que eu vou conversar com ele aqui. Aí ele me levou lá fora. Irmãos, ele falou as palavras talvez mais similares a uma adaga que gira assim no seu peito que eu já vi na minha vida. Parece tipo, tu és o homem de Natan. Ele virou para mim e disse assim, você não é Deus. E ficou calado. Isso foi a parte pior. Eu estou esperando ele continuar a bronca, explicar. E ele falou assim, ele está errado. Mas caberia a você respeitar a idade dele, função dele, e deixá-lo. Depois eu conversaria com ele, falaria comigo. Ele era o pastor que estava supervisionando o meu trabalho, né? Você não é Deus. Quantas vezes, irmãos, eu estou criando problemas porque eu quero tomar o lugar de Deus? Eu tomar o lugar do Espírito Santo na vida do meu irmão, do meu filho, do meu cônjuge, do meu pai, da minha mãe, do meu cachorro, sei lá, não sei se cachorro precisa de Espírito Santo, mas eu quero controlar e guiar e tem que ser do meu jeito. Eu não sou moderado e nem amável, como o texto está dizendo. A ideia aqui, meus irmãos, tem com certeza a ver com a origem do conflito entre essas duas irmãs. E não é exatamente sempre assim. À luz da obra de Deus e de tudo aquilo que Ele fez em nossas vidas, tantas maravilhas que Deus fez, ainda assim criamos conflitos porque não queremos ser moderados ou amáveis. Um cristão maduro sabe abrir mão dos seus direitos. Ponto. Um cristão maduro sabe abrir mão dos seus direitos. Ponto. Não tem cláusulas de exceções embaixo disso. Na nossa lição nós temos uma outra citação de Clint Archer. É raro um crente maduro se sentir ofendido. A ofensa é apropriada ao crente em qualquer ataque à glória de Deus, mas um crente maduro não fica pessoalmente ofendido de maneira tão fácil, pois compreende que quando alguém peca contra ele, há coisas maiores em jogo
do que seus próprios direitos, como, por exemplo, a glória de Deus. E eu acrescentaria a obra de Deus, o relacionamento do outro com Deus, e etc. Para terminar, irmãos, você já parou para avaliar o grau de importância das coisas com as quais você tem se importado? Já botou na balança para avaliar se é tudo isso mesmo? Será que nos vemos como defensores da verdade, porém, somos mais promotores de tempestades em copo d'água? Porque essa é a minha verdade e tem que ser desse jeito. Então, meus irmãos, se eu não compreender isso, eu vou acabar na linhagem de avó de Sintik. Não tem para onde. Em algum lugar da minha vida, os conflitos vão estourar. Há muito tempo atrás, alguns anos, uma irmã esteve na minha casa, ela não era irmã na época, com um problema, irmãos, realmente muito sério. E eu a deixei falar, não era crente, né? Muito tempo e tal. Quando ela desabafou, me disse, ela já me conhecia porque eu, como técnico de informática, né? Ela foi lá, então, quando eu tinha problema de computador, você sempre resolvia. E esse problema, pastor, o senhor resolve? Eu falei, resolvo? Está preparada? Aí quase que ela falou, é para anotar? Eu falei, não, dá para decorar. Falei para ela, você precisa amá-la. Para ficar bem claro, eu vou falar em português errado. Você precisa amar ela. A pessoa que você está aqui há 40 minutos falando quão horrível ela é, quão mal ela fez, e que ela quer a sua ruína, e que ela faz tudo para lhe irritar. Você precisa amar aquela pessoa. Aí ela quase falou assim, perdi minha manhã, vim fazer o que aqui? Aí eu completei, só que você não vai conseguir. E ela estava ficando confusa. Aí adivinha só, o que eu fiz? Apresentei o Evangelho. E ela hoje é nossa irmã em Cristo. Então, meus irmãos, nós não estamos na mesma desculpa. O Espírito já está em nós. E esse Espírito manda amar os nossos inimigos. Vamos ler a nossa conclusão final? A conclusão aqui da revista é muito boa também, mas eu fiz uma frase ali para nós lermos juntos. Vamos lá? A unidade de uma igreja possui uma importância central, pois ela é o reflexo de uma comunidade de cristãos maduros que examinam suas motivações e prioridades e que promovem a reconciliação de pessoas, tendo em vistas a reconciliação de propósitos, sendo a obra de Deus colocada em maior e superior prioridade. Percebamos, eu não estou em lugar nenhum, e nem Paulo, colocando coisas antes de pessoas. Não é isso que a nossa lição de hoje ensinou, em absoluto. Até porque quando nós colocamos a obra de Deus acima de todas as coisas, nós não estamos falando da coisa, a obra de Deus, mas do Deus da obra. É isso que nós estamos aprendendo aqui hoje. Portanto, ele tem conciliação de propósitos, sendo a obra de Deus colocada em maior e superior prioridade. Como nós fazemos, irmão, depois desta manhã? Saia daqui e marque um encontro o mais rápido possível com seu irmão ou com a sua irmã. Saia daqui e peça para conversar com aquela pessoa que você sabe que está vivendo em conflito com alguém. Saia daqui e resolva, conforme a palavra de Deus nos deixou tão claro nessa manhã. Aí sim, é boa teologia, porque é boa prática. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos? Deus querido, nós te louvamos, engrandecemos e exaltamos. Porque tens, ó Deus, pela tua palavra, preservado a verdade indispensável para a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a viver desta maneira. A viver enquanto defendemos a verdade com firmeza, sabendo, ó Deus, estar livre de conflitos. Sabendo abrir mão, sofrer o dano e sempre entender que nós somos apenas uma engrenagem
uma peça pequena em uma enorme engrenagem, e precisamos, ó Deus, entender a prioridade da Tua vontade, do Teu propósito, da Tua obra. Dá-nos uma manhã de descanso, resto de manhã, o almoço e a tarde, e traga-nos para o nosso culto esta noite. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.